Fala aí, rapaziada, Titio de volta para mais um vídeo. Hoje vou tirar a dúvida de um colega sobre a lâmpada em série. Este colega, durante os seus estudos de eletrônica, ouviu falar sobre a lâmpada em série, aprendeu a construir a lâmpada em série e quer saber qual a mágica que acontece, qual a teoria que está envolvida por detrás daquilo tudo. Pois bem, é para fazer o colega entender como funciona que eu resolvi criar este vídeo. A foto que me foi enviada pelo colega foi esta aqui, onde eu tenho o cabo, uma tomada e uma lâmpada. Para que você que nunca construiu, vou mostrar aqui outra foto para você entender o esquema de ligação. Com esta imagem fica mais claro. Então nós temos aqui a tomada da rede elétrica, o cabo, uma segunda tomada e o aparelho. Observe que esta primeira etapa aqui ela funcionou como uma extensão, onde eu tenho uma ponteira de um lado e a tomada do outro. Só que um dos fios de um lado ou de outro foi cortado e nele foi conectado um bocal para encaixar uma lâmpada. Então o que seria uma extensão virou agora o famoso lâmpada em série. Dessa forma, a energia ela sai da tomada, entra por esse fio, passa pela lâmpada, vem para essa outra tomada, entra no aparelho, passa por todo o aparelho e sai aqui no segundo polo. Vem para a tomada novamente, volta por aqui, por esse outro fio e chega aqui de volta na tomada. Então, a corrente que entra, ela circula e volta. Então, o nosso bloco cinza, ele representa o aparelho, ou seja, a placa do aparelho. E nesta placa, nós temos diversos componentes eletrônicos, capacitores, resistores, diodos, reguladores, CIs e vários outros componentes, onde cada resistor tem a sua resistência, cada capacitor tem a sua reatância capacitiva, cada indutor tem a sua reatância indutiva, onde a reatância capacitiva é a resistência gerada internamente no capacitor quando ele é submetido a uma frequência. E a reatância indutiva é aquela resistência gerada no corpo do indutor quando ele é submetido a uma frequência. Então, essa reatância, que é uma resistência interna do capacitor, e essa reatância, que é a resistência interna no indutor, todas essas resistências internas se somam ou se associam às resistências dos resistores. Então, uma placa dessa, ela pode ser representada por um conjunto de associações série ou paralelo de várias resistências, onde até mesmo um circuito integrado, ou um transistor, ou um regulador, também possui a sua resistência. E esta infinidade de resistências associadas se juntam para dar uma resistência equivalente, que é o que nós chamamos de impedância. Então, a impedância seria o resultado total, seria a somatório total de todas as resistências encontradas naquela placa. Pois é isto que o sistema elétrico vai enxergar. Ele vai enxergar essa placa não como capacitor, como um diodo, um transistor, um CI. Ele vai enxergar todo o conjunto como se ele estivesse resumido a um único componente, que é um resistor. Um resistor que representa
a impedância da placa. Partindo deste princípio, eu tenho que a lâmpada representa um resistor e o meu aparelho representa um segundo resistor, onde os dois resistores estão associados em série. Para que fique mais claro, vou fazer aqui um desenho onde nós temos aqui a nossa tomada, liberando uma corrente alternada. Nós temos aqui a fase e temos o neutro. Essa fase e o neutro, ele seria levado para uma tomada. Vamos representar aqui a tomada, onde seria encaixado o meu aparelho. Então, seria isso aqui, ó. Vai a fase, vai o neutro, levando os 220 para o meu aparelho. Então, o colega ele corta aqui um dos fios, pode ser a fase ou o neutro, de preferência a fase. Ele ligou aqui um bocal, um pequeno bocal, ligou o primeiro fio aqui, o segundo fio aqui, e enroscou aqui uma lâmpada. Então, o que seria uma extensão se transformou numa lâmpada em série. Mas vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Partindo do princípio que nós temos uma fonte de tensão alternada, onde temos a fase e o neutro, e que a lâmpada representa um resistor, e o aparelho, conforme já explicado, representa um segundo resistor. Então, esses 220, a simulação que eu estou fazendo aqui com 220 alternado, ele vai se distribuir entre a lâmpada e a impedância da minha placa, que representa um segundo resistor, ou seja, uma fonte ligada a uma associação de resistores, onde o primeiro é a lâmpada, que tem que ser uma lâmpada incandescente, e o segundo representa a minha placa. Então, o que acontece? De acordo com a teoria, quando eu tenho dois resistores associados em série, a tensão, que é 220 volts, ela tende a se distribuir, onde parte da tensão fica nesse resistor e a outra parte fica nesse resistor. Se os dois valores de resistências fossem iguais, então o valor de tensão em cada um deles seria igual, onde metade ficaria no primeiro resistor, 110 volts, e a outra metade ficaria no segundo resistor, 110 volts, totalizando 220 volts, que tem que ser gasto. 220 ele tem que sair aqui,
ser gasto e chegar aqui zero volts. Partindo deste princípio, nós começamos a clarear as ideias. Nós começamos a entender como tudo funciona. Pois, no início da ligação, essa resistência da lâmpada, ela é baixa. Ela é em torno de 30 ohms. Então, seria um resistor aqui de 30 ohms. Vamos supor que temos um resistor de 30 ohms associado com a impedância da placa. Vamos supor aqui que a impedância seja 300 ohms, 400 ohms, 500 ohms. Então vamos pôr aqui 400 ohms. Neste exemplo, a lâmpada consumiria apenas 15 volts, ficando 205 volts para minha placa. A impedância da placa é maior e a resistência da lâmpada é menor. Só que eu estou colocando esses valores para vocês entenderem como a mágica funciona, como a coisa acontece. Então, nessa configuração, eu tenho uma resistência total de 430 ohms, que seria visto por minha rede elétrica. Então, por ter essa resistência total, iria circular uma corrente. Qual a corrente? Então, pegando aqui a calculadora, eu pego 220 volts dividido por 430, que é minha associação de resistores. Eu tenho uma corrente circulando aqui de 0,51. 0,51 ampere. Por conta dessa corrente, 0,51 multiplicado por 30 ohms, ele daria uma queda de tensão de 15 volts. Então aqui eu teria uma queda de tensão de 15. Se saiu 220, o primeiro resistor, que é a lâmpada, consumiu apenas 15, quem vai ficar com o restante? Vai ser a placa. Então a placa ficaria aqui neste exemplo com 205 volts. Desta forma, a lâmpada ela não iria acender, porque a tensão é baixa. Iria circular uma corrente por ela de 0,51 ampere, que não aqueceria o filamento, mesmo ela em funcionamento. Essa corrente chega no aparelho e faz o aparelho funcionar. O aparelho funciona porque ele recebeu 205 volts. Na prática, pessoal, essa resistência da lâmpada, quando a placa está boa, é muito menor. E a resistência da placa é muito maior. Então, por ser muito menor, a lâmpada ela consome menos que 15 volts. Por ela consumir menos, a minha placa ela consome algo em torno de 220 volts, 211 volts, 210 volts. Só que, conforme já explicado, esse resistor aqui, ele não é apenas um resistor. Ele é um conjunto de resistências que estão associadas em série e em paralelo. Então vamos desenhar aqui para simular uma placa. Eu tenho lá resistores, capacitores, indutores, CI, reguladores, que conforme já explicado representam resistências. Então nós temos uma trilha lá na placa, uma trilha positiva e uma trilha negativa. E entre elas
nós temos um conjunto de componentes eletrônicos que serão representados aqui por suas resistências internas. Então, eu estou desenhando resistor, mas, ao mesmo tempo, isto representa capacitor, indutor, CI e tudo mais. Eu estou levando em consideração as suas resistências e suas reatâncias. Então, vamos lá. Desenhando aqui um resistor, que está aqui em série com outro resistor, que está em série com outro resistor, e chegou na trilha negativa. Aí desse aqui veio uma associação em paralelo com outro resistor, e lá na frente tem outros conjuntos de resistências que vão se interligar entre si, aquela coisa toda, e vão chegar na trilha negativa. Então, a placa ela vai se formando, realizando suas funções. E temos aqui no final um componente que pode ser um transistor com sua resistência interna, tá bom? Olha só, se nós temos aqui uma associação em série, associação em paralelo e tudo mais, elas interagem entre si e resulta numa resistência equivalente total, que é chamada de impedância, tá? Vamos supor que esse transistor, que possui sua resistência interna, entre em curto. Entrou em curto, isso aqui, ó, que é um transistor. O transistor entrou em curto. Se ele entrou em curto, o que será semelhante a ele? Então, ele entrou em curto, é como se ele representasse um fio. Um fio que sai do polo da trilha positiva e vai para a trilha negativa, certo? Sendo um fio. Este fio, que na realidade é o componente lá, o transistor, o CI, ele tem uma resistência muito baixa, muitíssimo baixa, quase zero. Não é zero, mas é quase zero. Então, veja bem, de acordo com a regra de associação de resistores, se eu tenho, aqui eu vou até desenhar separado, que é para você entender o raciocínio. Olha só, eu tenho um resistor, aqui eu tenho outro resistor. Tio, mas tu é chato nas tuas explicações. Galera, é preciso ser chato para poder entrar na mente de vocês e fazer vocês enxergarem isso aqui, ó. Então, pessoal, tendo estes três resistores, vamos supor aqui que este primeiro seja de 10K, este segundo aqui é de 5K, e este terceiro aqui é 50 mega, tá? 50 mega. O que eu estou colocando aqui como resistores, na realidade é essa associação aqui, ó. Esse primeiro pode estar representando na associação destes componentes que saíram da trilha positiva até chegar na negativa. Esse segundo representa uma outra trilha. E esse terceiro, uma quarta trilha ou quinta trilha, que estão associados em paralelo, né? Pois a trilha positiva e a trilha negativa, ela está o tempo todo associada, associando seus componentes em paralelo. Então, nós temos uma trilha positiva, nós temos a trilha negativa, que antes de passar pela fonte, né, o positivo e o negativo foi gerado lá na fonte. Antes de passar pela fonte, nós temos a trilha fase e neutro.
Mas concluindo aqui o raciocínio. Temos aqui 3 resistores de valores altos, né? E aí essa placa, um componente dela entrou em curto, que seria esse fio verde aqui. Esse fio verde, então, ele entrando em curto, ele representa um resistor de baixíssima resistência. Então, ainda que esse resistor aqui seja de 10K, esse de 5K, esse outro de 50 mega, quando eles se associam a algo que tem baixíssima resistência, suponhamos aqui que esse resistor tenha 1 ohms. Na realidade, o fio vai ter uma resistência muito menor que 1, mas vamos supor que é 1. Se eu viesse aqui fazer o cálculo 10K, 5K, 50 mega associado a 1 ohms, a resistência total equivalente disso aqui seria menor do que o menor valor. Toda vez que eu tenho uma associação em paralelo de resistores, o resultado encontrado vai ser menor do que o menor resistor existente naquela associação. Então, tudo isso aqui se resumiria a algo menor do que 1 ohms, que é o que nós estamos representando aqui. O que eu estou tentando falar para vocês é que, havendo um curto, essa resistência aqui, que antes era 400 ohms, ela deixa de ser 400 ohms. E ela se resume a uma resistência de 1 ohms. De 1 ohms. Olha só o que aconteceu aqui agora. Eu não tenho mais 430 ohms. Eu tenho 31 ohms por conta da existência de um curto-circuito. Então, a impedância da minha placa, que antes era 400, nessa simulação que nós estamos fazendo, ela se resumiu a 1. E essa tensão ela não quer saber. Essa tensão 220, ela não quer saber se tem um curto. Ela vai chegar e vai fazer o estrago dela. Então, para que ela não faça o estrago dela, é que nós temos a lâmpada em série. E o que vai acontecer aqui agora? Antes, estava circulando uma corrente de 0,51 ampere. Vamos ver o que aconteceu aqui agora com esse novo conjunto aqui de resistência. Então, tenho 220 volts sendo jogado numa associação de resistores que resulta em 31 ohms. Então, vamos pegar a nossa calculadora e nós temos aqui 220 volts dividido por 31. Nós temos uma corrente agora de 7,09 ampere. 7,09 ampere. Antes era 0,51. Agora 7,09. 7,09 ampere passando numa resistência de 30. Vamos lá, isso aqui vezes 30 ohms. Olha só. Então agora a minha lâmpada, que antes consumia uma tensão baixinha, ela está consumindo 212 volts. 212 volts. E a minha placa está consumindo apenas 8 volts. Totalizando os 220 que saíram daqui. Na prática, a resistência da lâmpada ela será maior do que 30, porque o filamento dela vai aquecer. E aquecendo, a resistência dela aumenta para algo em torno de 300 ohms, 400 ohms. E a placa, por estar em curto,
a resistência dela será muito menor que 1. Então, o que vai acontecer aí na minha lâmpada em série é que a tensão aqui vai ser muito mais baixa que 8 volts. E a tensão da lâmpada, ela vai se aproximar a 220. Vai ficar algo em torno de 218, 219 aqui na minha lâmpada, porque a resistência dela subiu devido à passagem dessa alta corrente e ao aquecimento do filamento da lâmpada. Qual a consequência disso? A lâmpada ficou com quase tudo. Ela transforma essa corrente em calor, gera o brilho, consome a tensão e protege a placa. Então, se eu fui lá no centro da cidade, comprei lá um transistor novo e coloquei aqui, ó, no lugar do meu fio, no lugar do meu curto-circuito, eu estava suspeitando aqui que era um transistor e coloquei ele aqui, ó. Transistor, ele representa um resistor, não é isso? Ele tem sua resistência interna e representa também um resistor. Mas aí não era ele, era algo que estava ligado a ele. Se não houver essa ligação da lâmpada em série, esse novo transistor ou novo circuito integrado vai estar submetido ao curto-circuito e vai queimar novamente. Aí você vai ter que ir atrás de outro e troca e queima novamente, enquanto você não descobre o defeito. E é justamente para evitar que isso aconteça que foi criado o sistema da lâmpada em série. Pois, caso eu troque esse transistor, esse circuito, se o curto continuar, eu tenho a chance da lâmpada proteger minha placa e evitar a queima deste novo componente. Então, voltando aqui para o desenho inicial, essa é a construção da lâmpada em série. A lâmpada representa um resistor de baixíssima resistência quando a placa está normal, e a placa é composta por um conjunto de componentes. Esses componentes, cada um tem a sua resistência ou reatância, que associadas em série representam um segundo resistor. Estando tudo bem, o conjunto de resistores vai formar uma impedância alta, consumindo maior parte da tensão 220 que veio da rede e fazendo o aparelho funcionar. Em caso de curto, a impedância desse aparelho cai, faz dele um resistor de valor baixo, enquanto a lâmpada se transforma num valor alto. E aí ela consome toda a tensão, evitando que a placa piore a situação. É isso aí, galera. Peço desculpa pela demora deste vídeo, mas apesar de ser uma coisa simples, se você não desenhar e seguir um passo a passo, a galera não compreende, tá bom? Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Tamo junto e até o próximo vídeo.